O tema de hoje é direitos humanos e educação em direitos humanos. Como direitos humanos não apenas está profundamente identificado com a noção hoje de democracia, como já se considera algo importante na prática e na reflexão a afirmação de que não existe democracia efetiva sem o respeito integral aos direitos humanos de todos, assim como dificilmente nós conseguiríamos o reconhecimento e a prática desses direitos de todos fora de um regime democrático. Então, a primeira coisa que eu gostaria de afirmar é que democracia é um regime político, mas é também um modo de vida. É um regime político no sentido de que regimes políticos são formas de exercício do poder para organizar uma sociedade e a primeira questão que define um tipo de regime político, e os antípodas são a democracia nas suas várias formas e a ditadura ou regimes autoritários e totalitários também nas suas variadas formas históricas, tanto do passado e que foram superadas, como as atuais. E qual é essa questão que define um regime político? É a seguinte: quem é a resposta à seguinte pergunta: quem é o titular do poder soberano? Numa democracia, o titular do poder soberano é o povo. É o conjunto de cidadãos. Cidadãos no sentido de pessoas que têm responsabilidade pelos seus atos. Esse poder soberano do povo é o que caracteriza democracia como um regime político. Em última instância, será o povo que decide. E por isso nós temos eleições para que aqueles que detêm os poderes constituídos num Estado possam tomar as decisões e implementar as políticas nos representando, porque é evidente que, por melhor que seja a democracia, todo o povo não vai tomar da pena e escrever uma Constituição em praça pública, nem votar pessoalmente em todas as questões de interesse público. Isso cabe
aos governantes. Mas esse povo, numa democracia efetiva, além de participar de eleições, pode também partilhar desse poder, e isso é o que garante uma democracia mais efetiva, pelas várias formas de intervenção popular, além das eleições para o executivo e para o legislativo. E são as várias formas de democracia participativa e de democracia direta. Isto é, soberania popular, a primeira característica da democracia. O segundo ponto numa democracia é a permanência ativa, legitimada do Estado de Direito. E Estado de Direito significa que o que orienta e normativa as ações dos governantes são as leis, uma Constituição e leis. E quanto mais democrático um Estado, uma sociedade, mais essas leis, essa Constituição, os códigos, as normas em geral, em todas as instituições públicas da sociedade, são legitimadas através de meios democráticos de participação e, principalmente, de fiscalização e de responsabilização. Numa democracia, todos os poderes devem prestar contas para o povo, que, em última instância, é o soberano. Por isso, insisto no conceito de soberania popular. E, caso não cumpram adequadamente de acordo com princípios democráticos as suas obrigações, devem ser responsabilizados, prestar contas. Isso caracteriza um Estado de Direito que hoje nós ainda acrescentamos. Não é apenas um Estado de Direito que tem uma Constituição, tem um conjunto de leis, mas é um Estado de Direito democrático, no sentido de exigir a participação do povo em processos eleitorais livres, com controle efetivo sobre o poder econômico e sobre o poder dos meios de comunicação de massa. Esse Estado de Direito democrático prevê ainda a rotatividade no poder, com pluralismo e com a liberdade para as várias correntes de pensamento e posições políticas. E, na minha avaliação, o mais importante nesse conceito de democracia é a exigência do reconhecimento, da proteção
da garantia e da promoção dos direitos humanos. Insisto, há uma simbiose profunda entre a noção e a vivência de democracia e o Estado dos direitos humanos, no sentido de serem não apenas valorizados e proclamados, mas respeitados na prática. Isso é muito importante entender, porque justamente hoje, nessa exaltação do neoliberalismo, têm sido apresentados como serviços e, portanto, algo que pode ser comprado e vendido, aquilo que é direito. Por exemplo, se a educação vira só um serviço, ela sai desse nosso contexto da democracia, no qual a educação é um direito de todos. E esse direito ainda vem cada vez mais implementado com as noções de que é um direito de todos uma educação que seja universal, ou seja, acesso para todos nas devidas faixas etárias, com liberdade, com igualdade, com solidariedade e com qualidade. Então, não é apenas um serviço. Mas esse direito, portanto, é uma exigência. E ele deve ser interpretado por cada um como uma exigência. Por isso que a noção de direitos humanos é tão importante. Porque os direitos humanos são universais. Nasceu com vida, já tem direitos. Não é cidadão ainda, mas já tem os direitos humanos que devem ser garantidos pelo Estado e pela sociedade. Logo, direito não é algo que pode ser identificado como uma benemerência dos governantes, um favor, mas um dever. E aí é que nós vemos que para cada direito corresponde o dever dele ser respeitado e garantido. Sempre me impressionou nas pesquisas, com entrevistas com famílias de alunos de escola pública, quando eles reclamavam privadamente, mas diziam, aliás, vem mudando isso, felizmente, quando eles diziam, tá ruim, mas a gente não paga, né, de graça. E muitas vezes até tira os filhos de uma escola pública e colocam numa escola particular, muitas vezes pior do que a escola pública, a
acreditando que porque paga esse serviço, que é um direito, e que, portanto, terá legitimidade para reclamar. Então, é preciso deixar claro que numa democracia, num Estado de direito democrático, todos, absolutamente todos os direitos são públicos, ou seja, para todos. Público significa comum, aquilo que é de todos, e reclamáveis. Insisto, direito é uma exigência numa democracia. E é claro que, para os cidadãos que têm responsabilidade pelos seus atos, os direitos têm a contrapartida dos deveres de cidadania. Bem, e o que são direitos humanos? Essa não é uma aula sobre direitos humanos, mas como é a primeiríssima no curso, eu vou, antes de entrar na educação em direitos humanos, vou apresentar rapidamente esse conceito de direitos humanos contemporâneo, ou seja, que decorre da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, depois dos horrores, das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, do nazismo e do fascismo, e depois ainda do stalinismo, e que configura um momento chave da tomada de consciência moral da humanidade representada por aqueles países reunidos e que aprovaram, o Brasil entre eles, e que aprovaram essa declaração, que é válida até hoje, tendo sido seguida por vários pactos, várias convenções, o que confirma essa característica dos direitos humanos, que é também da democracia, que é ser um processo histórico. Ou seja, está sempre em aberto a possibilidade de aperfeiçoarmos a democracia e promovermos direitos humanos nas várias sociedades e de acordo com a própria evolução das culturas, tanto no plano universal quanto no plano dos países, das etnias, dos grupos sociais. Então, os direitos humanos são aqueles direitos que considerados, desde a Declaração de 48, pelo menos, fundamentais para que todo ser humano, e por isso eles são universais, todo ser humano, sem qualquer distinção em relação a um conjunto de variáveis, como origem,
nacional ou étnica, a características do fenótipo, da cor da pele, do cabelo, faixa etária, condição socioeconômica, condição de instrução, sexo, gênero, orientação sexual, opinião política, julgamento moral. Ou seja, são universais, são naturais, porque é ótimo que sejam reconhecidos em leis, em códigos, nas constituições, mas eles estão acima. Por exemplo, durante a ditadura civil-militar no Brasil, iniciada com o golpe de 1964, não havia absolutamente o menor respeito pelos direitos humanos e eles não estavam incluídos nas nossas leis. Mas eles permaneciam vigentes. A prova é que as lutas contra a repressão se deram justamente em nome dos direitos humanos universais. São, além de universais, são irreversíveis e indivisíveis. Nós temos um conjunto de direitos humanos historicamente alinhados. Fala-se de gerações ou de dimensões. Eu prefiro dimensões, porque geração pode se confundir com a ideia de geração no sentido biológico de alguma coisa que começa, cresce e acaba. E a dimensão permanece, não é? Então, historicamente, nós temos os direitos civis e as liberdades públicas, a começar pelo direito à livre expressão, pelo pensamento, pela associação política, pela religião, o direito à religião, etc. E depois, os direitos políticos de participação na vida pública. Depois, os direitos sociais, muito ligados ao mundo do trabalho, mas que se expandem para outros direitos sociais, como a educação, o acesso à justiça, à seguridade social, ao lazer e, como grandes chaves dos direitos sociais, a educação e a saúde. É por isso que hoje temos todo esse movimento contra a PEC 241, que explicita que haverá um congelamento de gastos durante 20 anos, o que atingirá, se essa desgraça acontecer, radicalmente essas políticas públicas essenciais, tanto do ponto de vista da democracia quanto dos direitos humanos. E uma nova dimensão dos direitos humanos, que são os direitos da humanidade, como o direito à ecologia, ao meio ambiente, ao patrimônio científico, biológico e artístico da humanidade e novos direitos que surgem agora em relação aos direitos genéticos. Então, nós vemos que, historicamente, os direitos começam com direitos do indivíduo, passa para direitos de grupos sociais, depois para direitos de povos, depois direitos de toda a humanidade. Ou seja, nós vamos do indivíduo
para o planeta Terra. Vamos dos direitos do indivíduo aos direitos ditos de solidariedade planetária. Eles são indivisíveis porque não dá para defender um e garantir o outro, excluindo os outros direitos. Por exemplo, os países rigorosamente neoliberais, que defendem o Estado mínimo e que não reconhecem a legitimidade dos direitos sociais e de solidariedade planetária, como os Estados Unidos, por exemplo, que continua não reconhecendo até hoje, não podem ser desmembrados. Não dá para defender, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, o direito de votar, mas podemos conviver com a desigualdade brutal num país, com a miséria, o abandono, a exclusão social. Então, essa indivisibilidade e interdependência entre os direitos humanos é crucial numa democracia. E eles são irreversíveis. Ou seja, uma vez que eles foram reconhecidos, que o país, como o Brasil, é signatário de todas as convenções de reconhecimento, defesa e promoção de direitos humanos, não dá para voltar atrás e dizer: isso é uma bobagem, ou então nós não temos orçamento para garantir isso e aquilo, etc. São irreversíveis. Li recentemente que há um determinado grupo que quer eliminar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que criminaliza todos os tipos de violência contra as mulheres. Há quem queira eliminar porque diz que ela é exagerada. Isto de acordo com uma democracia que respeita e garante os direitos humanos é impossível e é inconstitucional, porque a nossa Constituição tem como cláusula pétrea, que não pode ser mexido, o respeito aos direitos humanos. E quais são esses valores que estão na origem dos direitos humanos, desde o direito à vida? E eu insisto, na proposta dos direitos humanos, o direito à vida baseia-se no princípio da dignidade. Então, não é direito à vida como sobrevivência, mas é o direito à vida com dignidade. Muitas vezes me perguntam, mas o que é essa dignidade? Nós podemos cientificamente o que seja dignidade, mas todos nós, diante de uma violação de dignidade do ser humano, nós sabemos que é uma indignidade. E no Brasil, nós temos avançado na questão dos respeitos aos direitos humanos, no sentido de que o tema entrou na agenda do Estado, tanto no nível federal quanto nos níveis estadual e municipal, e
surge concretamente nos planos, tanto os planos nacionais, estaduais e municipais de direitos humanos, quanto nos planos de educação em direitos humanos. Gosto de dizer que a dignidade significa o reconhecimento de que o ser humano é único, tem um valor absoluto e é um fim em si mesmo, ou seja, não pode ser meio para outras experiências. E, como dizia um grande filósofo como Kant, já há bastante tempo, o ser humano tem a sua dignidade no sentido de que não tem preço. As coisas têm preço. O ser humano tem dignidade. Portanto, o ser humano não pode ser tratado como uma mercadoria. Bem, eu vou pular uma boa parte aqui para entrar na educação em direitos humanos, partindo do princípio de que esta educação é sempre pensada no sentido mais amplo, ou seja, inclui o acesso ao conhecimento, que é a obrigação da escola. Inclusive, a obrigação da escola correspondendo a um direito inalienável dos alunos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, que têm o direito ao conhecimento para o mundo, para a vida responsável, independente no mundo. Mas, além do acesso ao conhecimento, essa educação em direitos humanos é necessariamente uma formação. Por isso que a gente insiste em educação em direitos humanos. Ela é uma educação necessariamente permanente, continuada e global. Ela se inicia desde as crianças pequenas, quando elas aprendem, nem que seja com outras palavras, o respeito pela outra criança, o respeito por quem cuida delas, dentro de todas as características da vida infantil. Nós sabemos como essa educação, nos primeiros passos, é importante. Essa educação permanente, continuada e global, ela consiste em valores, em tornar valores da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da tolerância, da justiça e da paz, lembrando sempre que sem justiça não há paz,
E, portanto, é uma educação que visa atingir tanto a emoção quanto a razão. E, portanto, é o que eu costumo dizer, tem que atingir corações e mentes. Sou de uma geração da época da guerra no Vietnã, cuja resistência era baseada na necessidade de, na luta contra a guerra, tinha que se atingir corações e mentes. E isso me marcou muito. É uma educação baseada no diálogo e que problematiza, como queria Paulo Freire, as questões do cotidiano, as questões do aprendizado. Não adianta falarmos da importância desses valores se eles não são refletidos, vividos no convívio, nas relações. A Ana Rosa falou desse quadro de hostilidades no interior das escolas. E é para enfrentar essa hostilidade, esses conflitos, que hoje vocês estão aqui como representantes das comissões de mediação de conflitos. Os conflitos sempre vão existir. Não existe sociedade sem conflitos. Nem um convento de freiras fechado está isento de conflitos. Então, se não aparece nas práticas, se professores, diretores, gestores, funcionários, nos seus relacionamentos, nos seus convívios, não respeitam no outro, orientados por esses princípios, não terá legitimidade para também exigir dos outros o respeito que julga merecer. Bem, além de indissociável das práticas, essa educação é necessariamente participativa. Os educadores e os educandos participam igualmente de uma reflexão e uma proposta de práticas baseadas nesses princípios que orientam a educação. E, de uma maneira a sintetizar essas características, é importante afirmar que a educação em direitos humanos é uma educação que pressupõe necessariamente a perspectiva de mudanças. Não são necessariamente mudanças de excluir tudo. Há tradições que precisam ser conservadas nas escolas e na educação. Aliás, o respeito, nós veremos, é uma delas, porque uma das
das formas, do bom senso, do senso comum nas sociedades sobre o que é respeito, é muito associado com, entre aspas, a boa educação, as boas maneiras, a sensibilidade para entender o outro, a solidariedade com a dor, as aflições, as deficiências do outro. Então, com essa perspectiva de transformação, de mudança em relação ao contexto histórico e a realidade social, econômica, política e cultural na qual a sociedade e a comunidade escolar estão envolvidos. Então, nós fechamos essa caracterização afirmando que a educação em direitos humanos visa a formação de uma cultura de respeito. E por isso que o projeto enfatiza tanto respeitar é preciso. Uma cultura de direitos humanos. Hoje se fala muito de uma cultura disso, uma cultura daquilo. E a gente tem que entender de que nós estamos falando quando usamos a palavra cultura. No senso comum, cultura está ligado a um conjunto de tradições no mundo das artes, no mundo do pensamento, no mundo do avanço tecnológico, no mundo dos costumes, dos hábitos, dos preconceitos. Tudo isso é verdade, mas quando nós falamos que a educação em direitos humanos visa a formação de uma cultura de respeito, respeito a quê? Respeito à dignidade humana. E só teremos essa dignidade humana quando aqueles direitos fundamentais sejam de igualdade, de liberdade, com a garantia dos direitos individuais, direitos socioeconômicos, culturais, ambientais, nós podemos garantir uma vida digna. E devo dizer que nesse respeito à dignidade humana está incluído algo que toda vez que eu falo, as pessoas têm um certo desconforto no sentido de que eu estou apelando para o sentimentalismo, no sentido mais pejorativo, para a pieguice, para uma visão ingênua e romântica da realidade social, mas eu insisto que essa cultura de respeito à dignidade humana se relaciona também com o reconhecimento do direito de todos à busca da felicidade. Todas essas declarações pressupõem o direito à busca da felicidade, que é a aspiração de todos. Nós não conhecemos ninguém
que tenha por objetivo na vida ser infeliz. É claro que o conceito de felicidade varia muito, mas se nós pensarmos nesse conjunto de direitos que no Brasil nós chamamos de fundamentais, porque eles estão inscritos na Constituição, ou seja, eles já fazem parte do direito positivo, isso sem prejuízo de novos direitos que vão sendo reclamados e constituídos em espaços próprios por grupos sociais, por categorias sociais. Logo, essa cultura de respeito à dignidade humana, ela é formada por uma intervenção em mentalidades, em crenças que aparecem em atos, em atitudes, em hábitos. Então, essa intervenção que começa nas mentalidades e que é onde estão os preconceitos que irão provocar discriminações, exclusões, ou seja, vão violar diretamente a noção de direitos universais. Minha hora está avançando. O que queremos com essa educação em direitos humanos? O aprendizado, claro, ligado à vivência do valor da igualdade, igualdade que não é homogeneidade, que pressupõe como um outro lado da moeda o direito à diversidade, o direito à diferença. Costumo dizer que uma diferença pode ser, e geralmente é, enriquecedora no conjunto da sociedade. Não é sinônimo de desigualdade. Uma diferença pode ser enriquecedora e uma desigualdade pode ser, e geralmente é, um crime, porque ela é baseada numa hierarquia de superior e inferior, de quem nasce para mandar, quem nasce para obedecer, que na prática se resume numa frase que eu escuto muito: se é para pobre, tá bom. A escola, a saúde, o transporte público, a seguridade social, o acesso à justiça, à cultura, etc., está deficiente, está medíocre, está ruim, mas para pobre está bom. Ou seja, é isso que configura uma desigualdade e, portanto, queremos com a educação em direitos humanos esse aprendizado ligado à vivência do valor da igualdade com respeito à diversidade, de dignidade e direitos de todos. Segundo ponto, queremos o desenvolvimento de sentimentos e atitudes de cooperação, de solidariedade, de trabalho em conjunto, de tolerância, de não beligerância, de diálogo. E o desenvolvimento da capacidade de se perceber consequências pessoais e sociais das escolhas feitas. E, finalmente, a formação de cidadãos participantes, críticos, responsáveis e solidários. Como sempre,
eu tinha muito mais coisa, mas para uma primeira abordagem, considerei necessário esclarecer as questões sobre democracia, direitos humanos, para chegar na educação e direitos humanos. Eu quero terminar com uma definição que o filósofo e professor Leonardo Boff avalia essa ideia de dignidade, que é o princípio número 1 que vai exigir o respeito. O ser humano não pode ser visto como mera força de trabalho, descartável, mas como um valor em si mesmo, não passível de manipulação por nenhuma instância, nem estatal, nem ideológica, nem religiosa. A dignidade humana remete também à preservação das condições de continuidade do planeta Terra, da espécie humana e da vida, sem a qual o discurso dos direitos perderia o seu chão.